Oi pessoal, depois de tanto tempo, finalmente uma aula aqui no YouTube. E essa aula que eu vou disponibilizar para vocês, ela faz parte do curso Introdução à UFO, dentro de um módulo muito especial em que eu analiso as temáticas mais frequentes da segunda fase para todas as matérias. E além de analisar qual é a frequência, qual é a análise de incidência dessas temáticas, eu também passo mostrando como essas temáticas aparecem na UFO. Dessa forma, vocês conseguem ter uma preparação bem direcionada e específica para o que realmente cai e como cai. E a aula que eu vou disponibilizar para vocês hoje é a aula de matemática. Dentro do curso, eu faço essa análise para todos os temas, para todas as matérias. Então, assim, se você quer saber um pouquinho mais sobre as outras matérias, acesse ao curso que está com desconto imperdível. É só usar o cupom RETAFINAL e eu vou deixar o link aqui abaixo. Aproveitem essa aula e comentem se vocês gostaram. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre matemática na UFO. Uma informação importante, assim como em todas as outras análises que a gente fez, aqui a gente vai analisar desde a prova de 2010 até a prova de 2019. Contudo, a prova de 2016 não estava disponível no sistema. Quando a gente tentava acessar, eles falavam que o sistema estava passando por uma reformulação, eles estavam mudando o sistema e nem todos os documentos estavam disponíveis. E a prova de 2016, infelizmente, foi uma delas. Mas isso não vai mudar, assim, drasticamente a nossa análise, porque são apenas 4 questões a menos. Então, pensando em todo que a gente está analisando desde 2010 até 2019, só 4 questões não vai fazer tanta diferença assim. Vocês vão ver assim que, gente, eu sei que a prova de matemática é uma prova que gera um pouco de medo mesmo. Em todos os estudantes, todo mundo tem um pé atrás em relação à prova de matemática. Mas, quando você analisa o que mais cai, você vê que restringe muito o universo do que cai na UFO. Realmente, às vezes, é a forma como é cobrada na UFO dá uma certa confundida, é um pouquinho mais difícil porque a UFO é detalhista. Mas se você pegar, focar nesses assuntos que mais caem, fazer o máximo de questões, o mais diversificado possível, você vai ir muito bem preparado para a sua prova. Então, o segredo é você realmente focar naquilo que mais cai e tentar fazer o máximo de exercícios possíveis. Não ficar tentando aprender conteúdos que você não viu. Você vai focar no que mais cai e você vai fazer o máximo de exercícios para você. Por que eu falo de fazer o máximo de exercícios? Para você poder variar no formato. O que na UFO a forma que a UFO cobra é o seguinte. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas vamos ver, o que mais cai é sistema linear. Nossa, mas sistema linear tão besta, assim, tão facinho. Mas a UFO, ela dá uma complicadinha mesmo, assim. Às vezes eu estou trazendo aqui para vocês que a temática é sistema linear, mas às vezes o aluno nem consegue perceber que aquilo é sistema linear. Mas é aquela temática. Como que você se prepara para isso? Fazendo o maior número possível de exercícios, porque dessa forma você consegue treinar as diversas formas que aquela temática pode ser abordada em uma questão. O que sempre muda de uma prova para outra, o que sempre muda de uma questão para outra, não é a temática. As temáticas são basicamente as mesmas sempre. O que muda é a abordagem. Então, tentem fazer o máximo de exercícios possíveis para cada uma dessas temáticas que a gente vai discutir hoje, certo? Então, bora lá para a gente fazer a nossa análise. Como eu disse, a gente vai discutir aqui hoje sobre a prova de matemática. Uma visão geral para a gente entender o que mais cai na prova da UFO. Primeiro lugar, gente, sistemas lineares. Inclusive, está errado. Antes de mandar esse documento para vocês, eu vou arrumar isso. 11 vezes de 2010 até 2019, e isso ainda nem considerando 2016. Então, tem alguma dúvida de que vocês, nessas últimas semanas, precisam pegar e fazer no mínimo 100 exercícios de sistema linear? Eu vou mostrar para vocês como é cobrada. Sistema linear, você precisa ter uma interpretação. Gente, vocês podem pegar até questões do Enem, porque é muito parecido. Eu vou mostrar isso para vocês. É aquela questão, João comprou uma banana e comprou não sei o que, uma maçã e deu R$30. Depois ele comprou maçã e chiclete e deu R$10. Então, e aí você precisa descobrir quanto que vale cada um desses mantimentos, por exemplo. Então, é muito parecido com o Enem. Então, olha, 11 vezes. Vocês
não pode ter dúvidas de que é um assunto que cai muito, é cobrado. Geometria plana caiu 6 vezes. Geometria analítica 5 vezes, mas não precisa se descabelar com a geometria analítica, vocês vão ver que a UFO sempre cobra as mesmas coisas. Geometria espacial 4 vezes, análise combinatória também 4 vezes, polinômio 4 vezes, função composta 2 vezes, e foi 2 vezes em anos seguintes, depois não apareceu mais na segunda fase. Função exponencial também 2 vezes, matriz e conjunto 1 vez cada. Eu nem coloquei aqui as questões, porque caiu, se eu não me engano, foi em 2010 e 2011, tem muito tempo que caiu isso na segunda fase. Mas uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente, todas essas temáticas que caem mais na segunda fase também aparecem na primeira fase. Então vamos pegar exponencial. Exponencial caiu apenas 2 vezes na segunda fase, mas é um tema recorrente na primeira fase. Exponencial vem muito junto com logaritmo e matemática financeira. Então, tá vendo que é só exponencial, vai me dar uma função exponencial e eu tenho que simplesmente resolver? Às vezes não é só isso, vai me dar um polinômio e vai estar lá, só o polinômio, eu preciso resolver o polinômio? Não, tem uma interpretação. Às vezes você quem precisa criar a equação polinomial, e você que vai ter que resolver. Por isso que eu falo de pegar o máximo de questões possíveis para vocês verem as diversas formas que esses assuntos podem ser abordados. Porque a UFO diversifica na abordagem. A temática se repete, mas a abordagem é diferente. Mas isso é importante, porque às vezes vocês pensam, mas só caiu 2 vezes, só caiu 4 vezes essa temática. É porque essas temáticas da segunda fase também são comuns na primeira fase. Então, foco total nessas temáticas daqui que a gente está tratando nesse gráfico nesse gráfico aqui que eu mostrei para vocês, nessa temática aqui que eu mostrei para vocês, nessa distribuição. Aí depois que você estudou muito bem só matriz e conjuntos, que não precisa focar tanto, mas depois que você estudou do 1 ao 8º tópico muito bem, aí sim você vai voltando nas outras temáticas. Isso tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Claro, o nosso foco aqui é a segunda fase, mas isso é válido tanto para a primeira quanto para a segunda, porque esses assuntos realmente eles são muito abordados na UFO. Mas vamos lá para a gente entender como que isso é cobrado na segunda fase. Então, começando com sistemas lineares. Gente, em todas as 11 vezes que caírem, em todas caiu. Você vai interpretar um problema e criar uma equação para resolver esse problema. Em todas as vezes. Por isso que eu disse que é muito similar ao Enem, porque o Enem também cobra muito o sistema linear dessa forma. Ele vai te dar várias informações, você precisa criar as equações para você descobrir o preço de tal produto, o lucro, quanto que a pessoa vai gastar, em todas as vezes. Em 2010 caiu 2 vezes isso, em 2011 também 2 vezes, 2012 uma vez, 13, 14, 15, 17 caiu 2 vezes e 2019. Não tem aqui 2016 porque eu não consegui analisar a prova, e em 2019 foi o único ano que não caiu. Mas veja como é um assunto recorrente. E não caiu na segunda fase. Eu não analisei a prova de primeira fase. Aqui o nosso foco é a segunda fase. Mas provavelmente veio na primeira fase, que é uma temática recorrente. Então, essa aqui, para vocês terem uma ideia, foi a prova de 2018. Olha como que é cobrado, para vocês entenderem o que é esse sistema linear. No Brasil, é comercializado nos pontos de combustível a mistura do álcool anidro, etanol, com a gasolina pura, gasolina A, conhecida como gasolina C. A proporção entre esses combustíveis é indicada pela porcentagem de etanol precedido pela letra E maiúscula. Dessa maneira, a mistura E10 é composta de 10% de etanol, 90% de gasolina A. As misturas mais comuns são E15, E20, E25 e E27, ou seja, E15 é o quê? Pensando nisso aqui, 15% etanol, 85% gasolina, E20, 20% etanol, 80% gasolina e assim por diante. Suponha que um tanque de uma distribuidora na forma de um cilindro circular reto com 4 metros de diâmetro e capacidade de 120 mil litros esteja com 100 mil litros da mistura E15. Suponha também que, devido a uma nova regulamentação da ANP, Agência Nacional do Petróleo, deva ser adicionado etanol nesse tanque de modo a obter a mistura E20, que passará a ser distribuída para comercialização.
Com base no texto apresentado, esse é o comando. Elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar. Em todas as 11 vezes que caíram, vem esse comando. Elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar. A quantidade de litros de etanol que serão adicionadas a esse tanque. Era essa A que vocês iam ter que fazer esse sistema linear. Gente, sistema linear é criar a equação, é fazer regra de 3. Porque quando você faz uma regra de 3, você tem que montar uma equação. Querendo ou não, aquela regra de 3 é uma equação. Veja como é muito parecido com o Enem isso aqui. Te dá um probleminha. Aí você tinha que fazer uma regra de 3. Se em 100 mil litros é E15, então o que é o E15? 15% desses 100 mil litros é etanol, o restante é gasolina. Como que eu transformo isso para 20% de etanol? Enfim, vocês conseguem também ver a resolução lá depois no site da UFO. Só vocês colocarem portal de seleção, provas antigas UFO no Google que vocês já vão ter acesso. Eu vou deixar aqui o link também na descrição dessa aula que fica mais fácil para vocês. Veja, é criar uma forma de resolver esse problema. Para criar esse problema, você tem que resolver uma equação. A B era uma alternativa que envolveria geometria espacial, então não entrou nessa conta minha. Porque o aumento em metros no nível de combustível, a altura da coluna nesse tanque, era fazer a altura do volume dentro do cilindro, é geometria espacial. Na outra questão, essa aqui é a questão de 2011, para vocês, por que eu coloquei essa aqui, a de 2010, e essa aqui é de 2011, para vocês poderem ver que não muda, apesar de ter passado esse tanto de anos, não muda. Olha, 2011, cada vez mais pessoas preocupam-se com o seu bem-estar e sua aparência. O Brasil é um dos destinos preferidos no contexto chamado turismo para cirurgias cosméticas. O custo de cirurgias plásticas no Brasil é baixo comparado a outros países. E os serviços oferecidos são de qualidade. Influenciada por propagandas destacando tais características, uma senhora americana resolveu pesquisar alguns custos antes de se decidir pelo local onde realizar uma cirurgia que há muito tempo deseja fazer, ou seja, até agora só balela. Agora que começa a questão. Ela avaliou que para realizar uma específica cirurgia nos Estados Unidos, seu gasto em reais seria o dobro do gasto que teria se fosse realizar a mesma cirurgia no Brasil. Você sabe quanto que é o preço de cirurgia no Brasil? Não. Então, quanto que custa a cirurgia no Brasil? X. E nos Estados Unidos é o dobro, ou seja, Estados Unidos 2x. Tá vendo? É esse raciocínio que envolve essas questões de sistema linear. É colocar incógnitas para você descobrir essas incógnitas no final. Por sua vez, o custo no Brasil é 40% menor do que o custo para realizar a cirurgia em Portugal. Então, o seu X é 40% menor do que em Portugal. Então, se X é 100%, Portugal vai ser Y, né? Que você não sabe quanto que é em Portugal, é 140, por exemplo, porque no Brasil é 40% menor. Existem várias estratégias para você resolver isso. Você pode chamar Portugal de 1,4x, porque se é 40% menor, e pensando que o Brasil é 100%, então Portugal é 1,4, porque 1,4 aumenta 40%. Só que tudo envolve a incógnita X, que é o custo no Brasil. Sabe-se que se fossem somados os gastos que ela teria com a realização da cirurgia em cada um desses países, o total gasto seria 49 mil. Gente, muito fácil. Então, X mais 2x mais 1,4x, 49 mil. E aí você facilmente consegue resolver essa equação. De acordo com essas informações, explicite, execute um plano de resolução que conduza a determinação de quanto seria o gasto para a realização de cirurgia em cada um dos países mencionados. Muito simples. É só essa questão de organizar o pensamento em incógnitas e depois criar uma forma de resolver essas incógnitas. Gente, em todos os anos é isso que foi cobrado. É essa estrutura. Então veja que não tem muito segredo, não tem muito com o que sofrer. Questões do Enem tem muito essa cara, tem muitas questões do Enem assim. Então faça o máximo possível de questões que envolvam sistemas lineares, que envolvam você ter que descobrir uma incógnita, que envolva um problema e você precisa achar a resolução daquele problema. Essa é a figurinha marcada na UFO. Próxima temática que mais caiu, geometria plana. Caiu 6 vezes. Então, em 2010, caiu aquelas questões clássicas também, que também aparecem no Enem, de área de figura irregular. Sabe quando tem um desenho todo esquisitão lá,
e tem uma parte rachurada e você tem que achar aquela área específica que não forma, por exemplo, não forma um triângulo, um retângulo, uma circunferência, não. Você tem que ir fragmentando a figura para achar aquela área. Foi cobrado em 2010, gente. Isso foi cobrado em 2010, foi cobrado em 2014 e também aparece muito na primeira fase. Então, é pegar o máximo de questões possíveis que envolva isso, a área de figuras irregulares. Em 2013, caiu uma questão de triângulo retângulo, também não era simplesmente, toma aqui o triângulo retângulo. Não, era uma questão, você tinha que fazer o desenho do triângulo retângulo, enfim. 2014, como eu disse, a área de figura irregular, que é a parte rachurada. Em 2017 e em 2019, questões de ângulos internos e externos. Dava uma figura com alguns ângulos, você tinha que complementar os ângulos dessa figura. E a partir disso, você achava, acho que a área também. Então, mas veja como é restrita as temáticas. A área de figura irregular, perímetro, triângulo retângulo, que sempre vai cair, gente, sempre vai cair triângulo retângulo, ou na primeira fase, ou na segunda fase, e ângulos internos e externos. Então, bem tranquilo. Veja que é bem distribuído, 2010, 11, 13, 14, 17, 2019. Quando não cai na segunda fase, cai na primeira fase. Questão exponencial caiu apenas 2 vezes, e as 2 vezes era simplesmente resolver a equação. Ele te dava um problema e falava que, vamos supor, a taxa de essa questão de log caiu na UFO uma vez, mas porque log acaba entrando em função exponencial um pouco, né? Mas essa questão de log era assim, que caiu na UFO. A taxa de crescimento da bactéria no tempo T era T igual a, não sei o que, dava função. Aí você tinha que fazer logaritmo para resolver essa função. E ele queria descobrir quantas bactérias ia ter depois de determinado tempo, ou quanto tempo, ou depois de quanto tempo, ou pensando nesse montante de bactérias no final, quanto tempo demorou para chegar nisso. Mas ele já te dava a equação, entendeu? E aí você só tinha que resolver essa equação. Em 2010, 2018, em relação à função exponencial, a mesma coisa. Te deu um probleminha lá, mas ele já te deu a equação. Você não tinha que criar uma equação. Diferente em sistemas lineares, você que tem que criar a equação. Aqui não. Ele já te dava a equação, ele te dava a função para achar a incógnita. E você tinha que resolver essa função. Então, treinar funções exponenciais. Treinar equações de funções exponenciais. Achar o x. Várias formas possíveis. Como eu disse, isso não cai na segunda fase, cai na primeira fase e pode cair envolvendo log ou na matemática financeira, porque matemática financeira, quando a gente pensa em juros compostos, envolve função exponencial. Certo? Então, já disse aqui, função exponencial caiu 2 vezes, 2010 e 2018. E aí, geometria analítica, que caiu 5 vezes. Em 2013, 2014, circunferência. Gente, não é aqui a equação da circunferência, não. Você que tinha ir pensando, gente, que isso aqui é uma prova de segunda fase. Então, não vai ter as alternativas para você. Então, em 2013, 2014, sabe aquele problema clássico também em relação a tem 2 torres, você achar a área de cobertura dessas 2 torres? Isso é circunferência, porque você tem que fazer a equação da circunferência para achar o raio, para você achar a área de cobertura. Não vai cair simplesmente, toma aqui uma equação da circunferência e resolva para mim. Não, tem um problema. Às vezes você que tem que, ele te dá o raio, e você que tem que criar a função, a equação da circunferência. Então, lembrar disso, que a partir do raio você consegue criar essa equação. Em 2015, caiu o triângulo inscrito em uma circunferência. Em 2018, circunferência e equação da reta. E em 2019, de novo, equação da reta e pontos colineares. Essa questão dos pontos colineares, na verdade, já era a resposta. Você tinha que lembrar que, para identificar que aqueles pontos estavam dentro de uma... Para que aqueles pontos sejam pontos colineares, quer dizer que todos eles contemplam aquela equação da reta. Todos eles são raízes da equação da reta. Isso aí vocês sabem melhor do que eu, né, minha gente? Porque já tem muito tempo que eu não estudo isso. Gente, dúvidas de que precisa estudar circunferência para UFO? E eu vou te falar uma coisa, isso cai tanto na primeira quanto na segunda. Então, pegar o máximo de questões. Tá vendo como que fica mais fácil depois de uma análise dessa? Porque a geometria analítica é uma parte que gera mesmo uma certa angústia nos alunos. Porque a matemática é um pouco mais complicadinha. Mas veja que é pegar o máximo de questões de circunferência. Só de saber
100% de circunferência, você já vai mais 50% preparado em relação à geometria analítica. Depois disso, é estudar equação da reta. Ioiô me chachou, como determinar a equação da reta por meio da matriz, você coloca lá os pontos e faz a determinante. Então, como descobrir a equação da reta? Com isso aí, você já vai com 80%. Quais são as outras peculiaridades? Saber que uma reta fez 90 graus em relação a outra reta, e aí você tem como saber, descobrir a equação da reta por meio disso. Isso. Gente, tem muito tempo que eu não estudo isso. Eu só sei que isso é possível. Agora, como que faz, eu já não sei, mas vocês que têm que me contar isso. Então, dúvidas de que precisa estudar isso? Olha como restringe, fica mais fácil. Então, o que vocês vão fazer nessas últimas semanas? Pegar o máximo possível de equações de circunferência. Gente, e para todas as temáticas, é importante que vocês peguem, como eu disse, o máximo de questões possíveis e variando o grau de dificuldade. Peguem questões fáceis. É claro que vocês precisam pegar questões fáceis, até para vocês treinarem os conceitos, para que seja possível que vocês treinem teoria por trás dessas temáticas. Mas vocês precisam aumentar o nível. Então, comece com questões do Enem, por exemplo, porque as questões do Enem, a maioria das questões são médias e fáceis no Enem, a maioria, todo mundo sabe disso. Então, peguem essas questões. Mas eu vou fazer UFA, eu estou pegando questão do Enem. Gente, sim, é questão do mesmo jeito, para vocês fixarem o conteúdo, a teoria. Aí depois você vai aumentando o nível. Depois você começa a pegar questões da UFO. Depois você pode pegar questões da FUVEST, entendeu? Então, é importante ter questões da FUVEST, matemática? É importante. Nossa, mas é tão diferente, tá? Mas é para vocês irem conseguindo aumentar o nível de vocês, para vocês irem 100% preparados para a prova. Pega questões do ITA, depois já fez todos. Pegue pelo menos umas 3 questões do ITA de cada temática dessa. Se desafie. Mas eu não dei conta, eu sou burro. Gente, não. UFO não é ITA. Entendam que eu estou falando isso para vocês poderem progredir e ver as diversas formas que podem ser cobradas essas temáticas. E como vocês já têm essa análise aqui, você já sabe que foi em 2013 que caiu uma questão, vai lá no site, pega a prova de 2013 e resolve a questão. Porque eu sei que às vezes é difícil, mas como que eu vou saber? Vou ter que fazer todas as provas para poder descobrir onde está essa questão. Não, gente, você já tem o ano da questão. Então, só vocês ir lá e pegarem a prova. Lembrando que todas essas análises aqui em relação à prova da segunda fase. Então, vocês precisam pegar a prova de segunda fase. Certo? Treinem o máximo possível. Treinem todos os níveis possíveis, desde Enem até ITA, para vocês irem 100% preparados. Então, em relação à geometria analítica, tem que dominar a circunferência. Vocês precisam ser capazes de fazer todas as questões de circunferências possíveis, desde as questões mais básicas até as questões mais difíceis. Gente, e não é pegar a equação da circunferência e resolver. Lembre que sempre tem um probleminha por trás. As questões que é simplesmente a equação e resolver, eu já coloquei para vocês, foi em relação à equação exponencial. No resto, sempre tem um problema por trás. Então, não é simplesmente, vou pegar aqui, já vai me dar a circunferência, eu tenho que fazer a equação da circunferência e resolver. Não é simples assim. Por isso que é importante vocês pegarem o máximo possível para vocês terem um espectro amplo de como essas temáticas podem ser abordadas. Depois, depois geometria analítica e geometria espacial. Em 2013, caiu uma questão de encontrar o volume por meio da planta. O que isso quer dizer? Sabe quando ele te dá, vamos supor, um paralelepípedo mais aberto, e ele te dá as dimensões, e você mentalmente tem que fazer a dobradura para descobrir o volume? Foi isso. E isso, gente, cai também na primeira fase. Caiu só em 2013 esse formato na segunda fase, mas cai na primeira fase também. E isso também é uma questão típica do Enem, que ele te dá a planta, então te dá toda a dimensão e você tem que mentalmente fazer a dobradura para tentar lembrar se tá aqui para baixo, que é 5 metros, então quer dizer que essa parte vai ficar em pé e isso vai ser a altura. Então, é esse raciocínio. Em 2015, a área de superfície do cilindro e gasto com tinta. Muito típico de Enem também. O que é isso? Ele te falava as dimensões de um tanque, que era um cilindro, só que ele falava
falava todas as dimensões desse tanque e você tinha que descobrir a área da superfície. Por quê? Porque o problema envolvia pintar esse tanque. Nessa questão aqui, então, tem duas partes também. Envolve tanto a geometria espacial quanto sistemas lineares. Por quê? Para você descobrir a área de superfície, isso é geometria espacial, a área de superfície de cilindro. E o gasto com tinta era, um litro de tinta é R$50. Pensando nessa área de superfície, quanto que ele vai gastar de tinta, entendeu? Então envolvia ter que fazer essa regrinha de 3 aí, que eu sempre chamo de sistema linear. A área de superfície, isso também cai muito na primeira fase. E é típico do Enem. Então, comecem com as questões do Enem, depois vai lá, pega a prova de 2015, da segunda fase da UFO, e resolva essa questão, e veja o seu gabarito, e depois começa com o FUVEST, Unicamp, e até você pegar a prova do ITA e resolver uma questão de área de superfície do cilindro do ITA, certo? E em 2018, volume do cilindro de novo, em 2019, volume do cilindro e da esfera. Dúvidas que precisa dominar cilindro para UFO? Gente, a maioria das vezes que caiu a geometria espacial foi em relação ao cilindro. Então, vocês precisam pegar o máximo de questões diversificadas em relação ao cilindro. Descobrir a área de superfície, descobrir o volume. Enchi tanto e vou encher mais tanto. Qual que é a altura, a diferença da altura. Então, o máximo de problemas que envolvam o volume do cilindro. E esfera, a UFO também gosta muito. Ou na primeira fase, ou na segunda fase. E na primeira fase, e na segunda fase também. Eles gostam muito, na verdade, da semisfera. Então, atenção a isso. Polinômios caiu 4 vezes. Em 2010, para descobrir o módulo do polinômio. E as questões de polinômio, elas já são mais diretas. É quase que ele quase não. Basicamente, ele te dá a equação e te pede para você descobrir alguma coisa em relação àquela equação. Então, polinômio e função exponencial são bem diretas. Não tem um problema por trás, não. Então, em 2010, te dava a equação, você tinha que descobrir o módulo daquele polinômio. Em 2011, era resolver uma equação dada, então ele já te dava uma equação, era só você resolver e descobrir as raízes. Aí, em 2017, uma questão muito simples de divisão de polinômios na segunda fase, que você resolvia em 4 linhas no máximo. E em 2019, caiu raízes e restos dos polinômios. Então, você tinha que lembrar essa teoria de, se eu multiplico o dividendo pelo quociente, eu consigo achar a equação do polinômio. Como que, por meio dos restos, você também consegue achar a equação. Era para você descobrir as raízes do polinômio, mas por meio desses conceitos. É muito importante lembrar esses conceitos de polinômio para a primeira fase e para a segunda fase. Às vezes ela te pede exatamente isso para você chegar no resto, por exemplo, ou ela te dá o resto para você chegar na equação do polinômio. Então essa parte teórica é importante de polinômios. E veja que foi uma tendência nos últimos anos, 2017, 2019. Gente, se não cai na segunda fase, cai na primeira fase. Polinômios é figurinha marcada na UFO. Como eu disse, na verdade, todas essas temáticas aqui. Por isso que eu falei para tomar cuidado. Mas caiu em 2011, depois foi cair de novo só em 2017. Pode ter certeza que na primeira fase, em algum dos anos, nesses intervalos aí, apareceu. Se não em todos os anos, pelo menos uns 3 anos aí apareceu polinômio. Não pense que vocês podem desvalorizar só porque não está aparecendo na segunda fase daqui. Todas essas temáticas que aparecem na segunda fase é porque elas também aparecem na primeira fase. Beleza? E pra gente finalizar, as últimas 2 temáticas. Análise combinatória. Todas as vezes que caiu análise combinatória, caiu 2 coisas, análise combinatória. Combinação e probabilidade. Sei que probabilidade também pode entrar um pouco em estatística, mas a gente sempre estuda junto ali, né? Começa a estudar a probabilidade, depois vai pra combinação, enfim. Então, permutação. Gente, sempre. E cai sempre as 2 juntas. Sempre é combinação. Só um ano, acho que foi em 2011 ou 2012, se não me engano. Só acho que, não lembro. Que caiu só probabilidade. Foi uma questão que caiu conjunto e probabilidade. Em todos os outros anos caiu combinação e probabilidade. Ou seja, a A era combinação, a B era probabilidade. Em todos esses 4 anos que caiu. Eu tenho que saber permutação. Vocês têm que saber. Mas o que vocês têm que dominar? Combinação e probabilidade.
veja que torna mais simples, porque vocês não têm que ficar estudando toda a análise combinatória. Então, dominar a combinação de probabilidade. Caiu em 2012, 14, 15 e 2018. Sempre a A era combinação, a B probabilidade ou vice-versa. Então, dominar essas duas temáticas. E por fim, função composta, eu só coloquei porque caiu 2 vezes. Porque eu peguei todas as temáticas que caíram na segunda fase desde então. Então, 2012, era encontrar uma incógnita para que a função fosse real. E aí você tem que lembrar do conceito, o que é uma função real, pensar nas questões do gráfico, enfim, isso é tinha que saber a parte teórica. Em 2013, a análise da equação e de gráfico. Então, ele te dava uma equação, te dava um gráfico e pedia um probleminha que envolvesse interpretar essas duas informações. Certo? Gente, essa é a prova de matemática. Veja que quando a gente pega todo esse geralzão, fica mais fácil, como eu disse, porque restringe as temáticas. Quando a gente pega todos os temas que podem ser cobrados em matemática, em qualquer vestibular, em qualquer processo seletivo, às vezes a gente fica um pouco receoso e pensando, nossa, mas é muita coisa, é muita temática, não tem como estudar tudo isso. Mas veja que para a UFO, segunda fase, é mais específico. Então, vocês não precisam sofrer tanto assim, vocês não precisam querer aprender tudo da matemática. Foquem nesses temas que eu coloquei aqui. E como eu disse, gente, essa estratégia para matemática é a mesma estratégia para as outras provas, em relação a o que não cai na primeira, essas temáticas que caíram na segunda fase também aparecem na primeira fase. E então, foco total nesses temas. Ok? Qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Foco nessas temáticas. Peguem o mais variado possível. Pegue as provas da UFO. Resolva as questões. Então, como eu disse, em 2018 caiu a análise combinatória, combinação e probabilidade. Então, pegue a prova de 2018 e veja qual é essa questão e resolva. Gente, eu tenho certeza que se vocês focarem nisso aqui, vocês vão muito preparados para essa prova da UFO, muito preparados. Pensando que agora são só 2 questões, é muito provável que a UFO bata na tecla nas figurinhas marcadas. Então, por isso que é importante focar nessas temáticas aqui. Se não aparecer na segunda fase alguma dessas temáticas, que com certeza vai aparecer, com certeza alguma dessas temáticas aqui que apareceu, que eu destrinchei que vai aparecer na segunda fase. Mas se não aparecer na segunda fase, vai aparecer na primeira fase. Tenho certeza disso. Então, foco nesses temas. Certo? Não esqueçam de acompanhar lá no Instagram e acompanhar também no YouTube todos os vídeos que eu já postei. Como estruturar essas respostas de matemática. É da mesma forma que você estrutura uma resposta de física e já tem lá no YouTube como responder questões de física na UFO. É aquele mesmo esquema de você ter que colocar os dados. Então, pensando, por exemplo, em sistemas lineares, eu dei tchau e continuo falando. Pensando em sistemas lineares, por exemplo, que vocês precisam achar as incógnitas, por exemplo, naquela questão lá do custo da cirurgia plástica. Eu vou chamar o custo da cirurgia plástica no Brasil de X, e isso precisa estar explícito na sua resposta. Então, coloca lá, dados, custo da cirurgia no Brasil, X. Custo da cirurgia Paraguai, Y. Aí você faz a primeira equação. Y é igual a 1,4x. Entendeu? Então vocês têm. Mas ele já falou que é. Tá, coloque, faça detalhadamente. Para o seu corretor não ter dúvidas. Para ele não ter motivos para tirar pontos de vocês. Outra coisa que eu queria falar também que é muito importante. Na prova de matemática, a UFO é bem chatinha. Você precisa resolver da forma que eles querem que você resolva, da forma que está no gabarito. Por que eu estou falando isso? Teve uma questão minha de matemática de 2018. Eu não lembro qual que foi a temática, mas eu sei que eu cheguei na alternativa correta. Eu acho que foi uma dessas questões de... alguma questão de função, não lembro exatamente qual que era. Eu sei que eu cheguei na resposta, mas eu não fiz por meio de equações. Eu fiz por análise gráfica. E deu exatamente a mesma resposta do gabarito. Eles não me deram total. Eles me tiraram ponto porque eu não tinha respondido da forma que eles queriam. Eles queriam que eu respondesse de forma a fazer equações. E eu respondi, desenhei o gráfico e fiz a análise gráfica. Deu a mesma resposta, mas eles não ponderaram. Então, vejam também as resoluções das provas de matemática. Sempre vai ser por meio de equações.
Eu sei que às vezes por meio dos gráficos a gente consegue. Você vai responder por meio gráfico se você não souber responder por meio de equações. Era o que aconteceu comigo. Entre zerar e responder por meio de equação, sabe? Por meio do gráfico, sabendo que eles iam considerar boa parte, mas não iam considerar todo 100%, eu preferi responder por meio do gráfico. Sempre priorizem a forma de equações para resolver. Vejam a resolução da UF, tá? Então, tentem sempre resolver por meio de equações. Certo? Acho que agora eu acabei de vez mesmo. Gente, vou dar tchau porque senão eu não vou parar de falar. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima.